Silvio, tudo bem contigo? Prazer te reencontrar mais uma vez aqui no Bom para Todos. Eu que estarei nesta missão aqui pelas próximas semanas, substituindo e cobrindo aí as merecidas férias da Thalita Galli. Tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo. Tudo bem, merecidas férias da Thalita, muito bem-vindo você para poder ocupar esse lugar. Maravilha. Silvio, vamos falar então do noticiário de hoje que ganhou muita repercussão. Primeiro, ato convocado pelas centrais sindicais aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco Central, cobrando aí a redução de taxa de juros. E logo na sequência, também pela manhã, a gente teve uma entrevista aí do presidente Lula e aí ele discorreu sobre vários assuntos. Mas vamos começar falando então sobre esse tema tão importante que é a redução da taxa de juros. E o presidente, outros nomes da política nacional, além de representantes dos movimentos sociais, cobrando um posicionamento aí do presidente do Banco Central para que, de fato, a taxa de juros, que é a taxa Selic, ela realmente continue caindo. Queria te ouvir, Silvio, sobre essa questão. Então, olha, essa questão da taxa de juros é a das mais delicadas que o Brasil vive hoje, né? Porque o juro sobre a dívida pública, né, ele é uma garantia de renda tranquila para quem aplicar, porque o governo garante, né? Eu levantei uns dados, olha, o ano passado, o governo brasileiro, nós, através dos nossos impostos, pagamos 614 bilhões como juros do serviço da dívida pública. Só para você ter uma ideia de comparação, né? Em 2023, esses dados são todos de 2023, a saúde gastou 180 bilhões e a educação 100, né? E nós pagamos de juros para os capitalistas que detêm, que são os fundos de investimento, e que são os grandes bancos nacionais e até internacionais, que detêm essa dívida pública, 614 bilhões. É uma drenagem do dinheiro dos impostos para servir ao setor financeiro que poderia resolver a fome, poderia diminuir profundamente a desigualdade, poderia trazer melhores condições de vida na infraestrutura urbana, com investimentos. Cada meio ponto dessa dívida pública que não é reduzido faz o governo pagar mais 21,5 bilhões por causa desse meio ponto. Quer dizer, nós não estamos falando de pouca coisa, né? E o que me impressiona nisso é que esse mecanismo de drenagem dos impostos, da riqueza dos brasileiros, que vai parar na mão dos fundos de investimento e dos banqueiros, né? Quer dizer, ele não é contestado. Quer dizer, já houve momentos no Brasil em que a dívida pública foi posta em questão, né? Uma das pessoas especialistas que mais mexe com isso é a Maria Helena Fattorelli. Ela tem até sido consultora em outros países para analisar a dívida. Ela diz, olha, essa dívida não é consistente. E nos momentos em que isso fez alguma repercussão grande em termos de opinião pública, né, houve grandes bancos que estão no Brasil que fizeram provisão de perdas, porque eles sabem que a parte que lhes corresponde da dívida não é legítima, não é legal, né? De fato, o que está acontecendo? O Campos Neto é um homem do setor financeiro, ele viveu a vida inteira como funcionário de banco, né? Ele não tem nenhuma experiência anterior em administração pública, e ele olha os números que favorecem os banqueiros, ele não olha a condição do brasileiro e as necessidades dele. Então, é um preposto dos bancos que está lá, que não querem abrir mão dessa rentabilidade das taxas de juros, dos percentuais. Então, ele está lá para dizer, olha, nós não vamos baixar, porque nós queremos mais dinheiro sendo pago para os banqueiros por via da remuneração da taxa de juros da dívida brasileira. E, Silvio, é engraçado que antes mesmo começou essa redução de meio ponto percentual, né, havia até uma sinalização, uma esperança de que, de fato, ela ia continuar nesse ritmo de meio ponto percentual, ou um pouco mais. Mas aí, para surpresa geral, Campos Neto vem e diminui, e aí 0,25. Enfim, o que já vinha sendo cobrado com mais contundência por vários setores da sociedade, equipe econômica, presidente Lula, e fez com que, mais uma vez hoje, nessa entrevista coletiva que deu para uma rádio aí, o presidente Lula voltasse a essa retomada. Porque
a gente entende, e não só o governo, o quanto a redução da taxa básica de juros, que é a Selic, é importante, para além disso, para o desenvolvimento social do país e para que, de fato, políticas sociais sejam implementadas no Brasil, né, Silvio? Pois é, olha, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Se você lembra, por exemplo, a discussão do teto dos gastos, aquela imposição de um limite para gastar na educação, na saúde e tal, né? Quer dizer, os defensores neoliberais das empresas capitalistas, dos bancos, do setor financeiro, diziam assim: o gasto social não cabe no orçamento público. Né? Eles diziam: o Brasil não tem dinheiro para fazer esse gasto social, de aumentar salário mínimo, de melhorar a educação, de melhorar a saúde, porque não tem dinheiro para isso. Acontece que esse dinheiro tem, mas está indo para gastar com a dívida pública. Né? Quer dizer, então, o que a gente está vendo? Né? A gente está vendo um ataque agora ao governo Lula, mas não é só por causa disso. É porque o governo Lula quer suspender, por exemplo, as subvenções, os subsídios dos 17 setores econômicos, entre eles, por exemplo, a construção civil, que é enorme, né? Da época que foi dado um benefício em função da pandemia. Quer dizer, depois acabou a pandemia, a economia está retomando, vai crescer mais de 2% de novo esse ano, é um dos melhores desempenhos internacionais em termos de crescimento nesse momento, né? Quer dizer, e o empresariado não quer de novo pagar os impostos. Né? E é isso que está dando essa... Você veja, por exemplo, a propaganda dos grandes jornalões. Eles estão falando: nós precisamos fazer um ajuste fiscal, nós temos que cortar no gasto, não é só aumentar o investimento, a receita. Aumentar a receita significa cobrar os impostos devidos. Né? E há alguma coisa como 700 bilhões de subvenções de não pagar imposto por parte do empresariado nos seus diversos setores, né? Por conta desse acúmulo de subvenções, de subsídios, de isenção de imposto que foi se acumulando ao longo desses últimos anos. Né? Então, recuperar essa margem de manobra do governo brasileiro para poder fazer política pública em benefício de todo mundo está recebendo uma enorme resistência da Faria Lima e do setor financeiro. Né? Então, a briga não é só pela taxa Selic, a briga é por uma política e uma estratégia de governo na área da economia, onde o Lula fala claramente: eu quero aumentar o emprego, o salário, o ritmo de crescimento, o bem-estar de todo mundo. E os banqueiros dizem assim: nós não queremos tudo isso porque nós queremos esse dinheiro para nós. Né? Então, é um conflito que é preciso explicitar, porque na forma de como aparece na grande imprensa, o governo está sendo incompetente, não sabe controlar o gasto e é preciso, então, derrubá-lo. Ô Silvio, e é engraçado que setores da mídia tradicional perderam a compostura definitivamente. E aí vem escancaradamente querendo ditar o ritmo através lá da Faria Lima, né, dos interesses, e aí querem ditar o ritmo, ou seja, o governo não pode nem pensar em trabalhar a questão de política que beneficia a população de forma geral. E aí vem que essa questão do ajuste fiscal e, como sempre, mais uma vez, o ajuste fiscal é em cima de arroxo para controlar poder de compra do trabalhador, mais dignidade, mais poder de ascensão da sociedade. É inacreditável como eles se explicam e eles vêm efetivamente perderam de vez a sensatez e diariamente cobrando com a corda no pescoço, hein, Silvio? Eu não sei se eu concordo com você de que perderam de vez. Talvez eles nunca tenham tido. Né? Mas a questão que está colocada é a correlação política. Né? Quer dizer, se nós temos um meio de campo, vamos dizer assim, uma direita republicana que respeita a Constituição e que aprende a negociar no Congresso, é uma coisa. Se nós temos uma direita que o Lula chamou de troglodita, né, que não sabe negociar coisa alguma, não está disposta a negociar coisa alguma, quer impor a sua vontade e usa da força, mesmo rompendo a Constituição, é outra coisa. Né? Quer dizer, o que nós temos hoje é essa direita troglodita. O PSDB, que foi aquele meio de campo, o MDB, que foi aquele meio de campo, não tem mais expressão política de peso. Né? Então, o que nós estamos vendo?
a polarização presente também na economia. E essa polarização é aquela que não favorece só o 1% mais rico, favorece o 0,01% mais rico, né? Às custas de todo mundo. Né? Então, nós estamos perdendo o cenário da negociação política. Ela está sendo imposta. Né? E ela está sendo imposta porque a correlação de forças dá nisso. Né? Quer dizer, a sociedade ainda não construiu as suas capacidades de defesa, ou apenas, ou por outro lado, tem as suas capacidades, mas ainda não as mobilizou, como mobilizou em relação à questão do aborto, por exemplo. Mas tem capacidade de enfrentar isso. Agora, Silvio, é engraçado também a gente ouvir que diariamente, por parte da mídia tradicional, a questão da autonomia do Banco Central, né? Mas essa autonomia do Banco Central não é tão autônoma assim, porque ela insiste em ter lado e fazer política, mas de um outro lado. Ou seja, que autonomia é essa, Silvio? Não tem autonomia. Quer dizer, a autonomia do Banco Central é um argumento da mesma forma como, por exemplo, os geradores de fake news pedem a liberdade para poder se exprimir. A autonomia quer dizer, eu não me encaixo na política deste governo e eu vou defender, sim, os interesses do setor financeiro, de onde vem o Campos Neto. Né? Quer dizer, então, o uso do argumento da autonomia, né, é o mesmo do uso da defesa da liberdade para quem faz fake news. Quer dizer, é um enfrentamento com a condição de ter que estar enquadrado em uma política de governo. O Banco Central não é alguma coisa fora do governo, é um instrumento da política econômica super importante. Né? Quer dizer, ele é um meio pelo qual se regula a economia. E como é que pode ficar na mão do interesse privado, do interesse daquele 1% que se beneficia da riqueza? Tem que ficar submetido, né, a uma estratégia de governo, onde está se pensando também, né, na condição de vida, no meio ambiente, na população mais pobre, enfim. Quando é que o Banco Central vai dizer que vai ter que desembolsar não sei quanto para socorrer o Rio Grande do Sul? Ele nunca vai falar isso. Quem vai falar isso é o governo e que tem que mobilizar os recursos dos setores financeiros para poder canalizar para lá. Então, tem que ter um juiz e tem que ter um time jogando junto. Né? O juiz é a Justiça, é o Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, e o time jogando junto é o time eleito. Ninguém elegeu o Roberto Campos Neto e ninguém quer que ele fique lá para defender os interesses do setor financeiro em sacrifício, né, da população como um todo. Silvio, alguma expectativa, a tua avaliação, porque o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne hoje e amanhã, e enfim, para definir mais uma vez, decidir, né, qual será a taxa básica de juros, a Selic, para o ano. Tem alguma expectativa quanto a esta reunião do Copom entre hoje e amanhã, Silvio? Eu temo que não haja redução da taxa de juros, né? Porque, inclusive, essa celeuma em torno do gasto social que está sendo feita nos jornais, na televisão, nos comentaristas, tal, é para isso, é para criar uma situação dizendo assim, o Brasil não está tranquilo, o Brasil está num cenário de instabilidade, a inflação pode subir, aliás, olha, a inflação está caindo, em 2023 ela foi 4,6% ao ano, e a projeção para 2024 é 3,88%. É 3,88%. Está caindo. Né? Então, os indicadores que o Campos Neto pode usar só podem ser subjetivos. Ele pode dizer assim, olha, a Faria Lima não está gostando, então a gente não pode baixar o juro. Mas ele não pode dizer isso. Ele tem que inventar uma teoria econômica para isso. Mas, de fato, de teoria econômica não tem nada. Tem a mão do gato aí, justamente para poder garantir aqueles 21,5 bilhões a mais que eu falei quando se corta metade só de um ponto percentual. Silvio, deixa eu aproveitar a tua participação aqui no Bom para Todos de hoje também, porque começou agora há pouco também no STF o julgamento se o STF vai tornar réu 5 suspeitos no envolvimento da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Qual a tua expectativa sobre esse julgamento? Essas pessoas realmente vão se tornar réus neste julgamento, Silvio? Eu acredito que sim. Né?
eu acredito que vão se tornar réus. Há muitas evidências, há muitas indicações do envolvimento criminoso dessas pessoas que estão sendo observadas agora, né? E diga-se de passagem, a Polícia Federal está monitorando centenas de candidatos a vereadores e prefeitos ligados ao crime organizado. Quer dizer, isso não é a novidade. A novidade é que a gente está descobrindo que o crime organizado também tem deputado federal, também tem senador, também tem, inclusive, juízes, promotores. Quer dizer, não é uma coisa de bandidinho da esquina, né? Quer dizer, no entanto, quer dizer, as evidências se acumularam de tal maneira que manter a família Brazão sem nenhuma responsabilização sobre isso é dar um sinal verde. Então, tudo pode todo mundo. Vamos em frente. É a festa que não vai ter nenhum tipo de limite, né? Eu acredito que desmoralizaria ainda mais o Congresso, né? E, de fato, quer dizer, é preciso que haja um ponto final nessa investigação da morte da Marielle Franco, que já é longa e ainda inócua, né? Pois é, Silvio, e que a sociedade brasileira clama, né? Quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle e por quê? E o que choca é nesse recorte que você trouxe, Silvio, porque diretamente um deputado federal e um integrante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso é o que choca mais ainda. Como essas entranhas vão chegando agora para a gente, para a sociedade de forma geral, de como tudo isso foi planejado e de que forma, né, Silvio? Então, olha, você precisa lembrar que 20% dos parlamentares no Congresso estão acusados de algum crime. 20% é muita gente, né? Quer dizer, e isso só foi possível porque nós temos hoje em dia o pior Congresso que o Brasil já teve do ponto de vista de olhar para o interesse público, o interesse da nação, o interesse do povo, o interesse do mais pobre, né? É um Congresso, né, que elegeu no bojo do bolsonarismo, né, um conjunto de pessoas que, primeiro, não tem nenhuma capacidade de estar lá para poder legislar para o bem do Brasil, né? E, segundo, cada um quer fazer o aproveitamento desse espaço para fazer os seus negocinhos, legais e ilegais, né? Então, nós estamos longe de ter um Congresso que se preocupa com a democracia, que se preocupa com os direitos, ainda que nós tenhamos uma minoria aguerrida que faz a defesa desses direitos, mas é minoria. Então, temos que ter presente que votar é uma coisa importante, acabar pondo lá gente que vai ser contra os interesses do povo é uma coisa desastrosa. E muito bem lembrado. Lembrando que esse ano também teremos eleições municipais em todo o Brasil. Isso que você traz é um reflexo muito importante para que toda a sociedade se atente na hora de escolher os seus representantes, tanto aos executivos municipais em todo o Brasil, como às câmaras de vereadores. Silvio, vamos falar então do Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje às 20h15. Quem te acompanha, quem acompanha o programa semanalmente, o que é que vai encontrar hoje? Qual é o tema hoje que será discutido às 20h15, Silvio? Olha, nós estamos tendo uns casos muito curiosos e difíceis. Por exemplo, nós temos a influenza, a gripe da influenza, se disseminando cada vez mais e com um impacto forte. Nós temos ainda a Covid dando atacando gente, contaminando gente. Nós temos a dengue, né, que está presente também, né? E há suspeitas, por exemplo, de que quando, por exemplo, baixam as águas na região do Rio Grande do Sul, né, vai haver uma condição ainda maior de propagação de epidemias por lá, né? Ou seja, as epidemias são um risco presente e um risco a futuro pela própria deterioração dos ambientes, das inundações, dessas coisas que aconteceram. Nós estamos chamando especialistas, né? Uma delas é a doutora Soraya Ismaili, que já foi reitora, né, da Unifesp, né? O outro doutor é diretor do Departamento de Saúde lá, né? E eles estão fazendo ponderações do que nós temos que fazer, que epidemias nós temos pela frente,
né? E que coisas podem ser assumidas como políticas para enfrentá-las. Mas, de toda maneira, não é uma situação fácil, nós vamos nos complicar e nós vamos avaliar isso nesse programa. Silvio, vendo o tema de hoje do Diplomatique Brasil, às 20h15, aqui na TVT, nas redes sociais também, YouTube da TVT, epidemias e seus riscos, algo me veio aqui na cabeça. Eu li recentemente sobre cientistas falando de como o mundo deveria se preparar para o futuro. E que essas epidemias, aí trouxe o exemplo da Covid-19, que essas epidemias viriam com mais frequência, de que forma nós, a humanidade, iríamos saber lidar com isso e nos prepararmos. E aí, Silvio, me chamou a atenção essa questão das mudanças climáticas, aquecimento global, desmatamentos, e aí as geleiras derretendo. Cientistas dizem que lá existe vírus, estavam lá adormecidos, e o quanto isso vai ser prejudicial para a população. Isso, às vezes, Silvio, dá um boom na cabeça de medo, o que está por vir, a gente não se atenta. Os recados, os alertas são dados, mas nós, seres humanos, quando eu falo nós, não eu e nem você, mas de forma geral, não nos atentamos do que está por vir, que é sério e é grave, Silvio. Então, mas aí não dá para enfrentar essa questão isolada, né? O que está acontecendo que está fazendo o aquecimento global, está promovendo o desmatamento, está promovendo o degelo? Quer dizer, é a ação humana. Mas não é qualquer ação humana, porque existem mecanismos de prevenção, de cuidado que podem ser mobilizados. É uma ação destruidora da fase atual do capitalismo. O responsável por isso é o capitalismo, é a forma predatória com que as grandes empresas fazem a extração das riquezas naturais, não é? Quer dizer, e é uma coisa que é muito difícil de parar hoje em dia, né? Então, a ideia de que nós vamos ter epidemias sequentes é uma possibilidade muito real, né? É a liberação de vírus que estavam aprisionados na natureza antes, sem serem liberados, porque tinha, por exemplo, no permafrost, que é na Sibéria, que é uma grande área de pântano congelada, na hora que descongelar, e está descongelando, vai liberar um monte de coisa, além do gás carbônico, que é enorme, que está retido lá, um monte de vírus que a gente nunca viu. São milhares de anos que eles estão lá, congelados, que eles estão parados, que podem voltar a ativa, não é a viver, porque eles estão em vida letárgica, mas, enfim, a serem preocupações para nós, né? Então, o desequilíbrio da sociedade, a doença que nós estamos vivendo, né, é uma doença da forma de como nós organizamos a produção e o consumo na nossa sociedade global, não é? E se nós não mudarmos isso na ideia de evitar que se aqueça mais o planeta, evitar o desmatamento, evitar, enfim, a contaminação dos rios, o uso indiscriminado da água pelo agronegócio, quer dizer, tem todas essas coisas que precisam ser reguladas. Acontece que, por exemplo, essas forças, os empresários da siderurgia, da mineração, do agronegócio, eles estão muito fortes presentes no Congresso, né? E globalmente também isso acontece. Os Estados Unidos não estão nem aí para o quanto ele está poluindo o mundo. E ele pretende aumentar a extração de petróleo, a extração mineral também, né? Isso vai na contramão de pensar que nós tenhamos alguma maneira de controlar as epidemias. Ô Silvio, o que agrava mais ainda, mediante esse cenário, esta onda de negacionistas, gente anti-ciência, anti-vacina, para ajudar ainda a agravar ainda mais este cenário e esta situação, não é, Silvio? Pois é, mas veja bem você, quer dizer, essa onda de anti-ciência é uma manipulação. É uma manipulação da opinião pública, né? E ela ganha muita potência, muita capacidade de sensibilizar através do crescente uso das redes sociais por todo mundo. Quer dizer, nós sempre tivemos mentira, por exemplo, na política. Nunca, não é novidade, né? Mas uma mentira multiplicada por milhões de bocas torna-se realidade para muita gente, né? E é isso que nós estamos assistindo hoje, quer dizer, uma manipulação da opinião pública em favor da rentabilidade dos negócios. Mesmo desses influencers que começaram a surgir há alguns anos, eles não estão preocupados com o que eles estão montando de conteúdo,
contanto que garanta para eles pingar, né, aquela contribuição que vem do Google, que vem de outros lugares, que é a monetização desses canais, né, que é outro problema. Se nós tivéssemos uma limitação da monetização desses canais, nós teríamos também, né, um maior controle sobre as fake news e a manipulação da nossa opinião, da sua ideia de sociedade, da minha ideia de sociedade e de como nós devemos conviver uns com os outros, né? Verdade, muito bem lembrado. Reforçando aí o convite para os nossos telespectadores aqui da TVT e também os participantes internautas nas redes sociais. Hoje, às 20h15, aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e nas redes sociais. Epidemias e seus riscos com o Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio Catiabava, prazer te receber aqui, uma honra bater um papo contigo e te reencontrar aqui no Boa para Todos. A gente se encontra nas próximas terças-feiras ao longo das férias da Thalita. Abraço, viu? Até a próxima. Um abraço, vai ser um prazer, muito obrigado. Um abraço também para quem nos assiste. Maravilha.